Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você ainda não me conhece, eu sou Manuela Telescuri e esse aqui é o Wake Up Drops, onde eu trago pequenas pílulas para o seu despertar. E hoje vamos ter um vídeo um pouco diferente, onde eu vou apresentar as previsões de 2025, que não será um ano qualquer. Aqui está até o título da palestra, é o ano da virada. Porque muitas conjunções raras, muitos acontecimentos astrológicos vão permear esse ano, que inclusive vão trazer um grande despertar. Para muitas pessoas pode ser uma grande virada, um grande despertar espiritual, mental, físico. Então se preparem, porque esse ano pode ser o ano onde os seus sonhos vão chegar ou a responsabilidade vai bater na sua porta, mas com certeza não será um ano morto. Então, quais são os pontos importantes de 2025? Um dos eventos mais marcantes é a conjunção Saturno-Netuno. Essa conjunção ela acontece a cada 36 anos, então uma pessoa vê 2, 3 vezes no máximo esse evento acontecer ao longo da vida. Só que essa, em particular, vai ter alguns detalhes que a tornam ainda mais especial, ainda mais rara. Outro evento importante que vai acontecer esse ano é que os 4 planetas mais lentos, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, vão mudar de signo. Plutão, na verdade, já mudou e, na sequência, vem os outros próximos planetas lentos. E cada vez que um planeta lento muda de signo, todo um tom, toda a forma como ele se manifesta e a gente sente os assuntos ligados àquele planeta mudam. E dessa vez a gente vai ter muitas mudanças acontecendo junto, então esse é um fator bem importante. O terceiro ponto que a gente vai falar são os eclipses. Eclipses acontecem todos os anos, não é algo tão raro assim. Só que nós vamos ter um que vai ter um impacto muito forte para o Brasil especificamente e também é algo que eu vou falar aqui. E o quarto ponto é a nossa mudança de era. Tanto está se falando sobre a mudança da era, entrada para Aquário, e agora vamos viver a era de Aquário, etc. Então, sim, isso está acontecendo, só que eu vou trazer novas informações que vão ajudar a dar o peso necessário para isso, porque a mudança para a era de Aquário não é qualquer mudança de era, é algo muito especial. No final vocês vão entender. Então, antes da gente começar a entrar mesmo nesses pontos, eu quero só apresentar alguns conceitos astrológicos para vocês entenderem a profundidade do que realmente vai acontecer esse ano, para vocês entenderem a importância de cada um desses movimentos. Então, primeiro são os ciclos planetários. Aqui estão todos os planetas do Sistema Solar e na astrologia a gente observa os planetas do ponto de vista da Terra. Então, no lugar da Terra, que demora um ano ao redor do Sol, a gente tem o próprio Sol. Então aqui eles estão organizados pelo tempo de translação. Então, Mercúrio, Vênus, o Sol e Marte são os planetas que falam sobre a nossa personalidade, sobre movimentos rápidos, sobre o cotidiano. Todo mundo hoje já ouviu falar do Mercúrio retrógrado, que são movimentos que duram pouco, que a gente não sente quando eles mudam de signo, por exemplo. São movimentos bem rápidos. Depois dos planetas pessoais, a gente tem os planetas sociais, que são Júpiter e Saturno. Aqui, como vocês podem ver, já pula de 2 anos para 12 anos o tempo que eles demoram para dar a volta ao redor do Sol. Então a gente está falando de um ciclo muito mais longo. Ciclos mais longos que a gente não sente no nosso dia a dia como a gente sente os pessoais. Tanto que no mapa astral, claro, esses planetas são super importantes, todos são, mas eles não falam tão diretamente sobre a nossa personalidade, sabe? São marcas que, por exemplo, um Saturno, todas as crianças nascidas naquele ano vão ter o mesmo Saturno. Então, são processos mais coletivos. E para cá são os planetas que a gente chama geracionais, porque você já pula o tempo de translação do ciclo deles de 30 para 84 anos, ou seja, sorte das pessoas que conseguiram ver o seu retorno de Urano, depois 165 anos e Plutão 248 anos. Então são ciclos que falam sobre gerações, sobre momentos longos na história da sociedade. Então, quando cada um desses planetas mais lentos eles mudam de signo, eles trazem um impacto muito grande. Eles não são rápidos com os outros, então cada movimento, cada passo, cada mudança que acontece com eles é muito mais impactado, a gente sente muito mais do que os planetas mais rápidos. Então esse é um conceito importante para a gente entender o que vai acontecer esse ano. Outra coisa importante, outro conceito astrológico é o seguinte: o ano astrológico começa quando o planeta sai de Peixes e entra em Áries.
Então, quando o Sol entra no signo de Áries, a gente fala que é o ano novo astrológico. É ali que começa realmente o ciclo. E cada planeta que passa por esse ponto, sai de Peixes e entra em Áries, ele começou o seu novo ano, seu novo ciclo. E o último aspecto que eu quero falar para vocês, o último conceito, na verdade, é o seguinte, são os aspectos astrológicos. Como que a gente entende a relação com esses planetas? É dessa forma. Aqui, vocês estão vendo essa linha azul clara? Isso aqui é um sextil. Por quê? Porque divide o círculo todo em 6 e você tem aqui um ângulo de 60 graus. Isso é um aspecto harmônico. Aí depois a gente tem essa linha vermelha, onde a gente tem aqui um ângulo de 90 graus. O círculo é dividido em 4. Temos a quadratura, que é um dos aspectos mais desafiadores que a gente tem. Quadratura sempre representa ou desafios, ou dificuldades, ou problemas que a gente tem que passar. Depois a gente tem um trígono, onde a gente tem o círculo dividido em 3 e um ângulo de 120 graus. Depois a gente tem a oposição e voltamos novamente para os mesmos ângulos. E aqui embaixo a gente tem a conjunção. Tá vendo essa bolinha amarela? A conjunção, quando dois planetas se encontram no mesmo lugar, no mesmo grau, é a maior intensidade que a gente sente. É o aspecto mais poderoso, mais profundo, onde a gente tem aqueles dois planetas atuando juntos no mesmo lugar. Então, com base nesses conceitos, agora eu vou explicar o que vai acontecer nesse nosso ano de 2025. Então, um dos maiores eventos é essa conjunção Saturno-Netuno. E como eu falei, ela acontece a cada 36 anos. E eu peguei aqui alguns acontecimentos dos momentos onde ela se encontrou no passado. O que aconteceu nessa época para a gente começar a ter uma noção do que se trata essa conjunção. Então, em 1953, a gente teve o fim da guerra na Coreia e a morte de Stalin, que era um representante importante de conceitos sociais e da organização da nossa sociedade. E ela aconteceu em Libra. Então, é curiosa a simbologia, porque eu vou explicar um pouco melhor em seguida, só que Saturno fala sobre regras, sobre estrutura, sobre coisas fixas, e Netuno fala sobre compaixão, sobre amor. Então, a gente ter essa conjunção em Libra, que fala sobre diplomacia, é muito simbólico, porque tem o fim de uma guerra. Em 1989, em Capricórnio, que é inclusive um signo regido por Saturno, a gente teve a queda do Muro de Berlim. Saturno fala sobre as estruturas físicas, então também é muito simbólico que tenha caído um muro, se quebrado uma estrutura física, e Netuno, que é uma energia que dissolve, que acaba com as barreiras, estava junto nesse momento, dissolvendo, eliminando uma barreira e fazendo com que aquelas duas partes se unissem da Alemanha. E agora nós temos essa conjunção em Áries. O que será que vai acontecer? Aqui eu coloquei grandes inícios e mudanças, porque a gente já acabou de ver que quando um planeta ele entra em Áries, sai de Peixes entre Áries, começa um novo ciclo. E essa conjunção vai acontecer em Áries, não só em Áries, como no primeiro grau de Áries. Então, essa energia, essa conjunção, ela vai marcar muito profundamente um ciclo longo, porque Saturno demora 30 anos para fazer toda a volta e Netuno demora 163, se eu não me engano. Então, é um marco importante que vai ter reverberações bastante longas. Então, do que fala essa energia Saturno-Netuno? Como eu já estava adiantando, Saturno, ele é o concreto, ele é o avô, ele é a responsabilidade, ele é o karma, ele é a colheita do karma. Então, é um planeta muito sério, muito rígido, são as regras do passado. A gente tem, o próprio planeta tem os anéis, e isso é muito simbólico do significado que ele tem. São essas barreiras de contenção, são os limites, é onde a gente atinge os limites, onde a gente não consegue transpor, onde a gente precisa agir com responsabilidade, onde nós precisamos ser sérios. Essas são algumas palavras, alguns conceitos ligados à simbologia arquetípica de Saturno. E Netuno, ele é a compaixão, o amor universal, as artes,
ele é o regente das águas. Então, as águas também nós não conseguimos colocar muitos limites. Quando ela se espalha, ela vem pelos buracos, elas se infiltram. Ele funciona como uma espécie de nuvem onde ele passa, onde dissolve tudo que está ali. Então, Saturno e Netuno, eles têm energias muito diferentes. Não são planetas que têm energias muito sinérgicas. E então, o encontro deles traz até uma certa estranheza, um certo incômodo, uma arquitetura, são coisas disruptivas, porque são duas energias muito diferentes que têm que se conciliar ali de alguma forma no momento que elas se manifestam. Então, eu coloquei aqui algumas coisas para a gente falar sobre possíveis manifestações. E assim, não é que cada pessoa vai sentir cada uma dessas coisas. Tudo isso vai depender da sua vida particular e do nível de vibração que você tá. Porque na astrologia, eu gosto de enxergar dessa forma, são níveis, como se fossem níveis do mais baixo, mais denso, mais pesado, mais negativo, até a sua manifestação mais elevada, mais pura, mais amorosa. Cada uma da energia desses signos, eles têm esse leque, essa régua, esses tons de cinza. Então, muita coisa pode acontecer entre essa conjunção Saturno e Netuno. Aqui alguns exemplos para a gente entender o que a gente pode encontrar tanto nas nossas vidas quanto no coletivo, porque afinal estamos falando de planetas que regem muito o nosso coletivo. Então a primeira coisa que eu trouxe é destruição das ilusões, porque Netuno, na sua vibração mais baixa, também fala sobre as ilusões, sobre escapismo, sobre drogas psicoativas. Então tudo que a gente tem na nossa mente como uma fantasia, uma ilusão, aquele mundo que a gente cria na nossa vida até para conseguir sobreviver aqui nesse planeta, tudo que não for compatível com o que é real de fato, isso vai ser destruído. Então pode ser um momento muito duro para algumas pessoas. Isso pode influenciar relacionamentos que estavam baseados em ilusões, expectativas que a gente tinha sobre a vida, ilusões que a gente tem sobre onde a gente pode chegar, o que a gente é capaz, ilusões sobre outras pessoas, sobre relacionamentos. E dentro do escopo coletivo, muitas das coisas que nós tomamos como realidade, Saturno, concreto, real, nós vamos passar a perceber que na verdade são ilusões. Então, bom, também não vou me aprofundar muito aqui, senão vamos ficar horas e horas e horas nesse vídeo, mas, ao meu ver, a física quântica, que é um outro assunto que eu estudo muito, divulgo conhecimento, etc., ela vai começar a mostrar cada vez mais, vai ficar cada vez mais evidente e mais claro que a forma como a gente enxerga o nosso mundo, como as coisas funcionam, as conexões que a gente tem com o mundo, são ilusões. Aquilo não é o jeito que funciona de fato. Então, eu acho que é um momento onde a física quântica e esses conhecimentos vão explodir. Uma outra coisa que a gente vai ver muito se manifestar em vários lugares é a dissolução das velhas estruturas. Porque Saturno é o avô, é o velho, é o antigo, é o passado. Netuno em cima vai dissolver as regras como a gente se organiza, a forma como a gente tem feito as coisas desde muito tempo. Não à toa, estamos vendo aí algumas questões muito antigas, como, por exemplo, a volta de algumas pessoas se manifestando, flertando com o nazismo, com alguns preconceitos, com algumas violência doméstica e todas essas questões que, para muitos, já deviam ter acabado há muito tempo, tudo isso está voltando justamente porque vocês vão começar a perceber, a partir deste ano, 2025, 2026, tudo isso está vindo à tona para ser realmente dissolvido. Então, tudo que for ligado a conceitos do passado... Nossa, até lembrei de outro aqui, essa história do Trump com o petróleo e vamos retomar o petróleo. Para mim é tão simbólico que isso esteja acontecendo, porque imagina, petróleo, que é coisa retrógrada, que coisa antiga, a gente já está buscando novas fontes de energia, ele está voltando porque a gente está tentando superar. Então, tudo isso está vindo à tona para ser realmente eliminado, para a gente passar mesmo de fase. É como aqueles filmes de terror, sabe? Que você acha que o monstro já estava morto e ele vem pro susto final. Então, esse ano, ele vai ter muito desse tom. A gente vai ter muitos sustos finais para que essas questões sejam superadas, a gente passe para um novo filme, para uma outra temática, para uma outra fase mesmo aqui nesse jogo. Outra questão também que vai estar muito forte, a gente tem que prestar muita atenção, e acho que esse é um grande conselho aqui eu coloquei a cobrança dos valores do coração. Por quê? Saturno, responsabilidade.
Netuno, ele fala sobre o amor universal, sobre a compaixão. Então a gente vai sentir uma cobrança muito grande sobre esses valores. Você aprendeu a amar? Você aprendeu a perdoar? Porque Netuno ele é o regente de peixes, né? E o grande avatar, o grande representante da era de peixes foi Jesus. O que Jesus veio ensinar aqui? A amar, a perdoar, a não julgar, a ajudar o próximo, a viver de uma forma mais elevada, mais vinda mesmo do coração. Então, para as pessoas que não aprenderam isso, tiveram 2000 anos aqui de pessoas falando, quem não conseguiu entender e absorver isso dentro do seu caráter, vai sentir a cobrança de Saturno muito forte. Então, um grande conselho é a gente estar centrado no nosso coração. E não é só amar os outros, a gente também precisa se amar. Porque a gente não ama, a gente não respeita os outros porque isso está dentro de nós. A gente ainda não aprendeu a criar o respeito e o amor próprio necessário para ter isso para transbordar para outras pessoas. Então, não é só sobre cuidar do outro, mas se cuidar também. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam, não, mas eu ajudo, eu dou, eu faço. Mas você se ama, você se cuida, você se respeita. Então, é um foco, algo muito importante para a gente ter em mente esse ano, sabe? E uma outra questão, vindo aqui com uma fase mais elevada disso, né? Como eu falei da régua, agora isso eu acho que é um dos ápices, é da forma mais elevada, mais bonita, onde a gente vai sentir Saturno com Netuno. Para as pessoas que estiverem com os valores do coração em dia, se cuidando, trabalhando no seu projeto de vida, num objetivo maior, querendo fazer acontecer de uma maneira honesta e conectada com o coração, é um ano para materialização dos sonhos. Porque Netuno é o sonho e Saturno é o concreto. É conseguir trazer o sonho, o ideal, aquela visão que você tem mais profunda para a realidade, para a matéria. Eu vejo tanto na minha vida particular como na vida de outras pessoas que eu converso, tem muita gente buscando, nossa, mas eu tô ralando tanto para isso não acontece, isso não vem. Em 2025, a gente vai começar a ver aquela luz no fim do túnel a aparecer e falar, nossa, parecia tão longe e agora eu tô começando a ver tudo acontecer. Sim, esse ano é um ano muito para os humilhados serem exaltados. Gente, tem humilhadas aqui que estão muito felizes de serem exaltadas. Então é um ano onde a gente realmente vai poder, assim, superar muitas fases de vida, sabe? Não eram as velhas estruturas, aquela velha forma de agir. Então, para quem tá nessa luta de uma mudança, de uma virada de página, se preparem, porque essa virada de página provavelmente está chegando para você. Agora, outra questão também que a gente vai se deparar muito nos noticiários, nas nossas vidas particulares, é a saúde mental. Nossa, esse vai ser um tema para 2025, porque primeiro que Netuno rege essa questão da saúde mental. Então, esses dois planetas, Saturno, vindo cobrar isso para muitas pessoas, vai ser muito forte, sabe? E além disso, também dando um spoilerzinho aqui, a grande maioria dos eclipses, a gente vai falar um pouco dos eclipses, eles vão acontecer no eixo Virgem-Peixes, que fala muito sobre saúde física e saúde mental, sabe? Então é um ponto pra gente estar muito atento, cuidando de verdade. A gente não tem que ficar negligenciando isso na nossa vida. Porque os sintomas de depressão, de ansiedade, eles não vêm do 0 ao 1000 em sua grande maioria. Mas eles vão dando sinais. Então, é bom a gente estar atento aos sinais, cuidando da nossa energia, se cercando de pessoas que elevam a nossa energia também, que nos trazem mais calma e mais paz, e não caos, e tristeza e desespero na nossa vida. Não só, como eu falei, a saúde mental, mas a saúde física também. Porque a gente está vivendo uma crise de saúde pública. Os alimentos não são adequados, o estilo de vida não é adequado, tanto o físico como o mental, o tipo de conteúdo, o excesso de scrolling, de tela e de tudo mais, isso é um crime para nossa mente. Isso, assim, a gente ainda não caiu em si para a profundidade, para o problema que é isso. Eu falo, né, para algumas pessoas que essa coisa das telas, desses vídeos rápidos de TikTok, etc., esse é o novo cigarro. Na época que o cigarro foi lançado, todo mundo achava lindo, maravilhoso, charmoso, todo mundo fumando e tal. E aí depois foram ver o mal que aquilo causava. E eu acho que nos próximos anos isso vai ficar muito evidente. Já tá ficando para muitas pessoas, mas vai ser esse saber comum igual ao cigarro, sabe? E outro fator que eu coloquei aqui é Guerra Santa. Por quê? Porque
como eu falei, essa conjunção vai acontecer nos primeiros graus de Áries. E Áries é o signo do guerreiro. Ele é o arquétipo ligado a esse tipo de energia de guerra, de embate. Sobre essa cegueira de seguir preceitos religiosos, sem fazer o julgamento se aquilo realmente bate com a sua verdade, sabe? Netuno fala muito sobre isso, sobre as ilusões, que também a gente tem sobre isso, sobre religiões, etc. E Saturno, essa rigidez, cobrança. Também, o Saturno, ele tem um lado muito positivo de te trazer responsabilidade, mas ele também, muitas vezes, cria estruturas e barreiras que não querem sair do lugar. Elas querem ficar ali, fixas. Então, tendo essas duas forças no planeta da guerra, no signo da guerra, eu não consigo não visualizar uma guerra santa, sabe? Uma guerra muito motivada por religiões, por dogmas religiosos. A gente já está tendo isso muito forte, né? Isso já está acontecendo e eu espero que essa conjunção venha para dissolver essa guerra, mas estando nos primeiros graus de Áries, eu acho que talvez não seja o cenário mais provável. Então, eu acho que vai ser interessante a gente observar como vai caminhar esses acontecimentos aí nos próximos meses e anos até, porque Saturno vai demorar 3 anos ainda para sair de Áries e Netuno mais ainda. Então, a ver. E a última coisa que eu acho legal a gente falar também é sobre, tem na verdade tudo a ver com isso, que é responsabilidade espiritual. Porque cada um tem a sua religião, alguns não têm, e eu acho que vai ficar cada vez mais claro que não importa a forma como você exercita a sua espiritualidade, mas é importante que você exercite, que você tenha esse canal ligado a uma força maior, que você tenha o seu coração no lugar certo, que seu coração ele vibre os preceitos e os conceitos que todas as religiões no fundo falam. Sobre você ter empatia com o próximo, sobre o amor, sobre a compaixão, sobre o perdão. Então, não importa a forma como você exercita isso, a linguagem simbólica pela qual você canaliza a sua espiritualidade. O importa é que você exercite, que você seja responsável com isso. Porque hoje eu vejo, era muito mais comum antes os pais virem na cama com os filhos, rezarem, fazerem uma oração, uma meditação, acender uma vela, etc. Ter uma prática espiritual. E hoje isso, na grande maioria, foi perdido. A gente está substituindo isso por olhar a tela do celular, sabe? Então, é algo que, quanto mais a gente trabalhar aí nesse ano, mais benefícios vão trazer pra gente, sabe? Vocês vão ver que vai ter alguns momentos onde muitas pessoas vão ser, inclusive, obrigadas, elas vão ir pela dor, atrás de se conectar, de ter essa responsabilidade espiritual, de cultivar o espírito, e não só prazer, o hedonismo, a busca por satisfação pessoal e não atividades que realmente cultivem seu espírito e seu caráter, sabe? E a última coisa, eu coloquei aqui, né, flexibilidade mental e emocional. Como a gente vai ter muitos conceitos, muitas ilusões sendo dissolvidas, a gente vai começar a perceber muitas coisas sobre a realidade que a gente tinha como certas e a gente vai ver que não são. Flexibilidade mental e emocional vai ser, assim, um ouro ao longo de 2025, sabe? Não se apegue muito ao que você acredita hoje, porque provavelmente você vai ter que mudar de opinião. Ok?